Boa noite, turma. Tudo bom? Continuando aqui na nossa disciplina agora de Programação de Sistemas 2, né? Como a gente já via na aula passada, essa é uma aula gravada devido ao feriado. Qualquer dúvida que vocês venham a ter nessa aula, entre em contato nos canais de comunicação da Unicesumar, tá? E na semana que vem, a gente está ao vivo de novo, podendo interagir ali através do chat. Beleza? Então tá. Agora na aula de Programação de Sistemas 2, nós vamos continuar um exercício que a gente viu ali de aluno, calcular média e tal. Nós vamos pegar aquele cara, jogar meio que para orientação objeto, depois vamos praticar mais alguns exercícios. Mas antes eu vou passar a parte teórica, né? Que é a parte teórica que nós estamos seguindo a sequência que está presente no livro, né? Então, o conteúdo que vem agora está presente no livro de Programação de Sistemas 2, né? Então, vamos seguir na mesma dinâmica que a gente já vem trabalhando, né? Segue a parte teórica, depois a gente cai ali para a parte prática, beleza? Então, agora nós já estamos na unidade 3, tá? Do nosso livro de Programação de Sistemas 2. E agora nós vamos ver sobre estruturas de controle de execução, né? Que nada mais é que os nossos ifs, if, switch, né? A gente já viu alguns exemplos, né? Mas só vamos passar a parte teórica aqui para a gente marcar ali como visto a parte do livro que contempla esta questão, tá? Então, controle da execução das aplicações, né? Para que serve? Serve para manter o fluxo de execução do programa, né? Então, em determinados tipos de programa, a gente precisa ter o controle do fluxo de execução, né? Imagina numa execução linear, pode ser que determinada condição faça eu querer executar determinado bloco ou não, né? Então, o controle da execução das aplicações em Java, né, segue os mesmos padrões que vocês já viram lá em algoritmos, né, com pseudocódigo, na linguagem C, segue o mesmo padrão, tá? Opa. Então, o controle do fluxo de execução de uma aplicação é muito importante, pois por meio destes desvios, a aplicação se torna mais completa e capaz de lidar com situações esperadas ou não, podendo depender da interação de usuário ou não. Alinhamento de instruções é possível, né, para contemplar uma maior gama de alternativas. Então, no Java a gente tem a questão do if e else, como já tinha lá na linguagem C, né? Então aqui uma instrução, uma sintaxe básica aqui, só para a gente entender como é que é, né? Então o if tem uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Depois, se essa condição for falso, né, ela vai cair lá no senão, e dentro daquele senão posso jogar um if aninhado e por aí vai, tá? A gente já fez isso no exercício da aula passada, retrasada, meio que na prática, né? E nós vamos fazer na aula de hoje também, tá? E além do if, nós temos também o comando switch, né? O switch possui uma quantidade específica de alternativas e é uma condição genérica, né? E tem uma condição genérica para exceções. Então eu tenho as alternativas ali para serem escolhidas, se não bater em nenhuma das alternativas, vai acabar caindo numa condição genérica, tá? Baseia-se na análise do valor de uma variável. E aqui tem um exemplo de switch, né, para a linguagem Java, né? Então aqui x seria provavelmente uma variável do tipo inteiro. Então se fosse caso zero, mostra número zero, né? Lembrando que também tem a palavra-chave break, né? O break ele é responsável por caso de verdadeiro, ele para a execução. Se eu não botar a palavra-chave break, ele vai sair executando todos os demais casos, né? Depois eu até ponho isso aqui na prática para a gente ver
Se eu não me engano, tem até uma questão de assinalar ali, não sei se é na atividade ali na 2 ou na 4, que fala sobre isso, né? Por onde passa e tal. Então tem que ficar bem atento nessa questão de switch, a palavra-chave break, o uso do default, né? Para entender bem o controle de fluxo de uma linguagem, tá? Então isso aqui é só mesmo para a gente marcar o Vzinho lá no livro, né? E agora a gente já começa a cair na prática ali no desenvolvimento, beleza? Só vou fazer um pause aqui rapidinho, já volto, só um minuto. Voltou. Na aula gravada a gente tem essa possibilidade aqui, né, de dar pause e tá parando, tive que atender alguém ali que me chamou, já estamos de volta aqui, tá? Beleza, então agora vamos voltar lá para o NetBeans, aqui é a parte que a gente fez na disciplina de programação de sistemas 1, né, uma média de aluno e tal. Então fizemos aqui o quê? Um programa linear, né, uma estrutura que é como se fosse um programa estruturado, onde todas as funcionalidades fazem na classe principal, né. Agora nós vamos pegar este exercício, tá, e vamos jogar em uma arquitetura mais orientada a objeto, tá? Já vou mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo isso. Por conta disso, eu vou criar um novo projeto aqui, tá? Então, vou criar o nosso projeto aqui, aula 4, PS2. Aqui no Pro, quando a gente grava, cria aquele programa Java with Ent, né? Ele já me possibilita criar uma classe principal aqui, ó, Create Main Class. Então, eu vou botar o nosso pacote lá, conforme a gente viu na aula de programação de sistemas 1, né? Vou botar aula 4, PS2, e vou criar já minha classe principal aqui. Ele já cria automático, ó. Ele só faz automático aqui no Java with Maven, tá? Lá desculpa, no Java with Ent. No Java with Maven eu tenho que criar a minha public static void main na mão ali, tá? Então, criei aqui, tá? Ó, já criou automático. Beleza. Então agora eu vou criar um outro pacote aqui que vai representar as entidades do meu programa. E como eu quero trabalhar com aluno, eu vou criar uma entidade de nome aluno, né? Então, eu vou criar um Java Class aqui, e no meu Java Class aqui vai ter aluno. Assim, quando a gente faz a análise de um objeto, eu poderia complementar com os atributos que a gente mais utiliza de aluno, por exemplo, um código de aluno, nome, nota 1, 2, 3, assim, só que neste caso aqui eu só vou criar as variáveis para este meu exercício. Quais são as variáveis que eu utilizo de aluno para este meu exercício? É o nota 1, nota 2 e nota 3, né? Então aqui eu vou criar 3 atributos, né? Ops, não é público, é private, porque a gente vai fazer o uso do encapsulamento aqui. Deixa eu só fechar as classes lá em cima para a gente não gerar confusão. Deixa eu ver de onde é esse aqui. Não, esse aqui é do antigo. Pode salvar aqui. Tá, depois eu abro a nossa classe. Então tá, aluno, então vou gerar aqui nossa variável nota 1. Depois nós vamos ter uma outra nota, que é a nota 2. Depois também nós vamos ter nota 3. Então os três... faltou a média também, né? A média. Como essa aula é gravada, né? Se vocês quiserem, tipo, ir pausando e fazendo o código na máquina de vocês, é interessante. Vocês vão fazendo junto comigo, né? Então, gravado tem essa vantagem de poder pausar e estar trabalhando, tá? Como eu quero fazer uma classe encapsulada, então eu posso gerar os meus getSets. A gente viu que tem o jeito raiz e o jeito Nutella, né? O jeito raiz seria digitar os getSets na mão, mas aqui o Nutella, aqui via NetBeans, nós podemos, botão direito do mouse aqui, né? E Search Code, posso gerar os meus getters and setters, tá? Então, se eu clicar aqui em todos os atributos do aluno, ele vai gerar
de forma... Opa, ele jogou um código aqui maluco. Vamos ver o que que ele fez. O que ele gerou? Muito código aqui, vou ver o que que ele fez, tá? Tá, já sei. E é um conceito que eu vou explicar para vocês agora, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para apagar isso que foi feito, tá? Eita, não tá nem apagando agora? Deixa eu ver aqui. Travou tudo aqui, tá? Tô tentando subir. Quero ver o que que ele gerou aqui para mim. Ah, desculpa, ele abriu a classe Double aqui, ó, nada a ver com... Eu simplesmente cliquei ali sem querer, tá? Mas eu acho que eu já vou aproveitar para explicar isso para vocês. Nós temos... Isso aqui é um conceito bastante importante, tá? Não tá explícito no material didático, mas é muito importante para entender a questão do Java, e isso muda um pouco da linguagem C, tá? No Java, nós temos os tipos primitivos, né? O que seriam os tipos primitivos? Seria o tipo de variáveis que são alocados diretamente na memória. Quais são os tipos primitivos do Java? Nós temos o int, nós temos o double, nós temos o char, né? Nós temos também o long, nós temos o boolean, que é para valores booleanos. Todos estes aqui são tipos primitivos, tá? E quando eu utilizo esses tipos primitivos, ele obrigatoriamente, quando eu crio eles, ele abre já um espaço de memória e já aloca um valor. Então vamos supor, o nota, deixa eu usar o principal para fazer essa baguncinha, tá? Mas vocês não precisam fazer aí por enquanto, é só para eu mostrar este exemplo. Se eu criar um aqui, ó, double valor, tá? E int valor, o que que vai acontecer? Opa, valor 2, tá? E se eu mandar escrever na tela, olha só o que que vai escrever, tá? Valor. Aqui, evidentemente, ele não vai escrever porque ele espera uma string, então se eu jogar uma aspas dupla aqui, ó, ele transforma para string. Vamos ver o que que ele vai escrever na tela. Tá, deu um exemplo aqui, ó, que o valor não pode ter sido inicializado. Beleza, por que que ele não foi... Por que que ele deu este erro, tá? Porque eu não botei nenhum valor aqui do lado, tá? E vejam, eu não consigo referenciar um valor vazio, nulo nele, por quê? Porque ele é um tipo primitivo. Quando eu instancio esse cara, instância não, porque valor do tipo primitivo não existe instanciação, tá? Quando eu crio um valor, uma variável do tipo primitivo, eu obrigatoriamente preciso definir um valor para ele, tá? Então, neste caso aqui, ó, quando eu fui rodar esse cara aqui, deu pau. Qual foi o problema que deu? Código está incompatível, a variável, né, não foi inicializada. Por que que ela não foi inicializada? Porque não tem nenhum valor atribuído a ela. E eu não consigo atribuir um valor nulo, tá? Porque é tipo primitivo. Então, todo tipo primitivo, eu tenho que associar um número a ele, tá? Então aqui, ó, se eu botar no double, botar 0.0, que é o formato do double, e no int botar 0, ao executar esse cara aqui agora, vamos ver o que vai rolar. Ó, agora sim ele vai escrever. Só que tem um porém, tá? Em determinados casos, esse valor, né, eu não quero que atribua 0 para ele, né? Vamos supor, se eu criar o aluno aqui com nota 1, 2, 3, 4, quando eu criar esse cara, automaticamente eu teria que atribuir 0 para nota 1, 0 para nota 2, 0 para nota 3. E não é uma realidade do meu negócio. Por quê?
porque o meu negócio, o aluno talvez nem fez a prova ainda. Então, eu não posso dizer que a nota do aluno é 0, tá? Porque o aluno às vezes nem fez a prova ainda, né? Então, para esses casos, nós temos os tipos wrapper, que a gente chama, tá? Isso aí vocês não vão ver na planilha, desculpa, no livro, tá? É algo que eu estou trazendo do conhecimento Java que eu tenho para vocês. Então, ó, objetos wrapper, Java, tá? São esses caras aqui, ó, essa imagem aqui. Então, eu consigo, através do objeto do tipo primitivo... Eita, tá difícil abrir a imagem? Deixa eu abrir aqui. A imagem ficou bem pequenininha, né? Eu quero abrir essa imagem... Aqui, ó. Tá bom esse cara aqui. Abrir a imagem numa aba. Então, vejam. Nós temos o tipo primitivo, né, no Java. Então, nós temos short, int, long. E a gente tem o que a gente chama de classe wrapper, né? É uma classe que representa aquele tipo primitivo, mas como se fosse um objeto Java, né? Então, quando eu utilizo uma classe wrapper, eu consigo atribuir um valor nulo a esta variável. Com isso, dependendo do tipo de negócio que vocês estão trabalhando, ele traz mais a realidade. Como esse nosso exercício que a gente quer fazer ali. Eu tenho a nota 1, nota 2, nota 3. O meu programa ao iniciar, o aluno pode nem ter feito a prova, então é errado eu atribuir 0 para ele. Se eu usar um tipo double aqui, ó, tá? Um tipo double, sendo wrapper, certo? Aqui tá até errado, tá? Era para ser com D minúsculo, essa imagem está errada. Eu consigo atribuir um valor nulo para ele, porque o Java acaba tratando esse tipo primitivo como objeto, então ele traz algumas funcionalidades de objeto para ele, tá? Então aqui, ele é um conceito assim que parece ser complexo, mas na utilização é bastante fácil, tá? Tanto é que a string, né, a string no próprio Java, ele já é um objeto. Então assim, ó, se eu quiser atribuir um valor que não seja 0, né, mas que seja nulo, eu tenho que usar o tipo wrapper, tá? Então, nesse caso, em vez de eu usar o double pequeno e o int pequeno, eu vou usar a classe double aqui, ó. Eu referencio com double e com integer para variável. Então, vamos supor que eu não iniciasse esses caras aqui agora e botasse para escrever na tela. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, o valor não foi iniciado, mas eu queria... tá. O que acontece? Eu não iniciei, mas eu posso referenciar que ele é um objeto nulo, ou seja, ele ainda não existe, tá? Então, nesse caso, quando eu for executar o meu código, ó, ele vai escrever que o valor 1 é nulo e o valor 2 é nulo. E esse null aqui, ó, é quando eu declaro uma variável que não tem nenhum objeto instanciado ainda, não tem nenhuma referência, tá? Tá, professor, mas se é um objeto, eu teria que dar um new para instanciar esse cara, né? Sim, eu teria que dar um new double, mandar aqui por parâmetro 0, alguma coisa assim. Mas vocês podem ver que quando eu crio isso aqui, ó, ele cria um risquinho ali dizendo que isso aqui tá deprecated, não se usa mais. Porque no Java tem um cara que se chama autoboxing, que para essas classes wrapper, ele faz a conversão automática do tipo primitivo para o tipo wrapper, né, para o tipo objeto. Então, se eu botar double 0.0 aqui, ó, ele automaticamente vai entender que esse é um valor primitivo double, né, mas pode ser usado no double do tipo objeto, tá? Então, aqui é um macete que é interessante a gente entender isso aqui na linguagem Java para a gente trabalhar de forma mais parecido com a realidade na orientação objeto. Então aqui para o meu aluno aqui em questão, eu vou apagar esses caras aqui, porque eu não vou usar mais, a partir da aula de hoje, quando eu referenciar atributos do objeto, eu vou começar a utilizar esses tipos wrappers,
Tá, professor, então quando que eu posso usar o tipo primitivo e quando eu posso usar o tipo, o tipo upper, né, dessas classes que são objetos que representam tipos primitivos? Vocês vão fazer o seguinte questionamento. Em algum momento o valor aqui ele pode ser nulo e o nulo faz sentido para mim? Sim, se a resposta for sim, vocês podem utilizar essa classe upper, né? Se for uma variável que vocês vão usar que não faz sentido ter uma referência nula, ela sempre terá um valor, mesmo que o valor seja zero, por exemplo, daí vocês podem usar o tipo primitivo. Vamos supor, quando a gente cria um for ali, que a gente usa int i igual a zero. Ali vocês não precisam criar um tipo upper ali dentro do for, porque é obrigado vocês terem um número inicial para rodar o for. Então, naquele caso, é um caso que usa tipo primitivo, tá? Então, sempre tem que fazer esse questionamento para ir trabalhando. Então, neste caso aqui, ó, eu vou criar private double, com B, o D minúsculo, né? Nota 1. Então, eu estou usando o cara que a gente chama que é uma classe wrapper, tá? Nota 2, depois nota 3 e depois a nossa média. Pois bem, agora eu tenho todos os atributos para resolver aquela minha questão, certo? Então, a partir disso, eu vou criar o meu getSets, tá? Ok, vamos lá. Beleza, então eu tenho o meu método encapsulado aqui com as 4 notas, tá? Então, assim, deixa eu salvar esse cara, saiu o erro. Aqui, eu posso fazer a leitura aqui na minha classe principal. Então, eu vou ter que fazer a leitura da nota 1, da nota 2 e da nota 3. Só que o que acontece? Agora, para fazer a leitura desses caras, tá? Eu vou ter que ter um objeto aluno, certo? E eu vou instanciar esse objeto aluno, tá? Para cada leitura que aqui eu tenho que dar um Ctrl Space aqui para importar, né? Agora ele está em pacote diferente aqui, ó. Por isso ele não está achando. Mas deixa eu importar, ele tem que importar. Opa. Ctrl espaço aluno. Eita. Eu não queria botar na mão, quero fazer automático aqui. Por que ele não está importando o aluno aqui, ó? Porque ele está num pacote diferente, tá? Ele está num pacote diferente, ele está no pacote entidade, tá? E eu quero importar esse cara aqui, mas o Marvadinho não está importando. Não, aluno. Talvez no Windows aqui já vai importar, é que o Mac dá umas travadas em relação a isso, tá? Se digitar um Ctrl espaço, talvez já... Ó, deu, agora foi. O Mac dá umas travadas aqui de vez em quando não carrega. Reparem que agora, quando o meu Ctrl espaço apareceu aqui aluno, tá? Ele jogou um import agora, ó. Por quê? Porque para eu acessar aquela classe fora do meu pacote, ele precisa importar aquele pacote, tá? Então, só que o Java vai fazendo automático aqui, né? Então, ó, agora eu tenho um objeto aluno criado aqui no meu principal. Então, vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura... vou fazer a leitura para uma string aqui. Vamos jogar um for aqui para facilitar a vida, rodar. Deixa eu ver se vai dar de fazer o for. Não, porque eu não tenho índice. Não, vou fazer a string aqui, a nota 1, string, né? str aqui. J option pane. Professor, eu não poderia fazer a leitura já dentro do objeto? Não seria mais interessante? Isso é uma questão de análise de cada um. Poderia. Em determinados casos faz sentido, mas nesse primeiro momento eu vou botar aqui e depois mais para frente a gente pode fazer uma alteração para ver se fica mais interessante ou não, tá? O que eu quero que vocês entendam que programação é a arte de análise, tá? Não existe a partir da hora que aquela funcionalidade que você pede que é necessário ser feita funciona, o jeito que aquilo funciona
ele pode ser questionado por uma questão de qualidade de análise. Agora, por uma qualidade de resultado do programa, se ele está executando aquilo que se propõe, não tem nenhum problema. Então, estar ou não estar dentro da classe aluno vai depender da avaliação da análise da arquitetura, entendeu? Então, vamos fazer essa leitura fora aqui e depois a gente vai modificando, vai melhorando e vai trabalhando. Então, digite a nota 1, tá? Beleza. Ele leu a nota 1. Agora, em vez de eu atribuir direto numa variável, como eu estou encapsulado, eu tenho que fazer o quê? Ó? Aluno.set nota 1. Só que vai funcionar se eu jogar aqui, ó? Não vai funcionar, né? Por quê? Porque são tipos diferentes. Eu fiz a leitura em string e eu preciso setar uma nota que é do tipo double. Como é que eu posso fazer? Vamos usar aquele nosso parse, né? Parse double, nota 1.str, ó. Então, neste momento aqui, eu faço a leitura, tá? Tá, vamos continuar aqui. Vou fazer a leitura, depois a gente faz as nossas brincadeiras aqui para ir praticando um pouco a linguagem Java. Então agora eu vou fazer a leitura da nota 2. Digite a nota 2. Então aqui, ó, aluno.set nota 2. Então reparem que agora eu não estou fazendo nenhuma referência, nenhuma variável direta, porque eu estou usando um método encapsulado, né? Eu estou fazendo esta conversão. Run parse double nota 2.str. Beleza, fiz a conversão. Vamos para a nota. Opa, veio ponto e vírgula sozinho ali. Vamos agora para a nossa nota 3. Nota 3, str, j option pane.show input dialog. Digite a nota 3. Tá? Lá na atividade da disciplina de programação de sistemas 1, lá que é do salva-vida, tá? Se tiver jogando dentro do objeto, ou se fazer tudo dentro do public static void main, não me importa. Para mim, eu quero que tenha o resultado daquele negócio, tá? Então, nessa atividade inicial, eu não vou cobrar orientação ao objeto. Já na atividade mapa de programação de sistemas 2, onde vocês têm que criar objetos conforme a leitura ali e conforme algumas regrinhas, daí sim, lá deve ser criado os objetos do negócio em questão, os métodos com as validações, tudo dentro dos métodos, tudo bonitinho, tá? Então, tem essa diferença. Na programação de sistemas 1 eu não cobro muito a parte de orientação a objeto, já na programação de sistemas 2 eu cobro, né? Porque segue mais ou menos o fluxo do livro, tá? Mas daí, se tiverem dúvida na aula que vem, que é a aula ao vivo, vocês vão perguntando no chat e a gente vai trocando aquela nossa ideia, tá? Então, agora eu vou fazer a nota 3 aqui, tá? Parse double. Então, nota 3.str. Beleza. Eu tenho as 3 notas. Agora eu preciso mostrar a média na tela, né? Então, como é que eu posso fazer, se eu for fazer simplesmente um aluno aqui, ó, .get média, ele vai só trazer o valor da média, não vai fazer sentido, porque o valor da média naquele momento está nulo, tá? Mas eu posso lá no objeto criar um cara que ele se chama, ó, vou criar um método dentro do objeto aluno, tá? Aqui no aluno, qual vai ser o objeto? Qual vai ser o método? Ó, vai ser um método público que vai retornar um double. Eu posso fazer retornar, posso fazer não retornar e atribuir a variável, mas enfim, eu vou botar aqui, ó, calcular média, tá? Então, o calcular média, nesse momento aqui, ó, eu não preciso mandar por parâmetro, tá? Por quê? Porque eu já estou setando as variáveis lá fora. Então, eu vou fazer como aqui, ó? Eu vou fazer que a média, eu posso até botar aqui, ó, set média, tá? Que é o meu método, né? Set média, dis.set média. Vai fazer... desculpa, eu vou fazer um
negócio melhor aqui. Ó, como eu já sei que esse valor média vai ter um valor vinculado, eu uso o tipo primitivo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o get nota 1 mais get nota 2 mais get nota 3, botar entre parênteses, dividido por 3, tá? E daí, depois, eu posso dar um set média, para setar o valor da média, né? Ali nesta variável, e mesmo assim, eu sou obrigado a dar um return na média calculada. Então, o que eu estou fazendo neste cara aqui, ó? Eu estou calculando a média, tá? Depois, eu estou setando o atributo média do objeto e depois eu estou retornando o valor no método. Então, o que acontece? Ó? Eu fiz esse cara aqui, então eu poderia fazer aqui um jOptionPane.show message dialog, né? E poderia mandar aqui, ó, média calculada e mandar um direto aqui, ó, aluno.calcular média, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura, vai setar lá nos atributos, tá? E depois vai escrever a média calculada. Neste caso, o cálculo da média ele faz dentro do objeto, ó. Eu tirei aqui do meu public static void main, que é a minha programação linear, vamos dizer assim, estruturada, e joguei lá para o meu objeto, no qual o cálculo média pertence àquele objeto, né? Então ele vai lá calcular e vai retornar o valor. Então, se eu executar esse cara aqui, ele vai pedir as médias. Então, vou digitar 3, 5 e 2. Então, ó, média calculada 3.33. Ele foi lá na minha classe aluno e calculou lá dentro, tá? Então, é uma forma de pegar os métodos, começar a jogar dentro do objeto, tá? E vamos lá, eu tô para os exercícios, principalmente do mapa, tá? Eu não preciso estar fazendo a leitura para tudo, tá? Eu poderia simplesmente, para fazer o teste, eu quero fazer o teste que aquele calcular média está funcionando. Poderia jogar vocês podem jogar um valor fixo aqui, tá? Daí aluno.7, entendeu? Não precisa estar fazendo a leitura para cada, porque senão na hora dos mediadores fazerem um teste das atividades, eles vão ter que estar digitando um valor para cada situação. E quando a gente faz, daí no caso não faria a leitura, né? Aqui a gente comentaria, por exemplo, e daí vocês poderiam estar fazendo direto aqui uma simulação. É uma simulação de digitação, né? A partir da hora que eu jogo um valor fixo, né? A gente chama de hard code, né? Eu estou jogando valor fixo aqui e ele consegue fazer uma simulação depois na hora de calcular a média, tá? Então é uma forma de eu estar trabalhando a orientação objeto. Beleza. Eu poderia também aqui, ó, para elaborar um pouco mais essa situação, eu poderia criar um método, eu quero criar um método que fale a seguinte situação. Se o aluno tiver uma nota de 0 a 5, tem que mostrar o status dele, a situação dele como reprovado. Se mostrar de 5 a 7, botar em quarta avaliação, em recuperação, e 7 para cima como aprovado. Então agora eu vou fazer um método dentro de aluno referente a isso, que traz a situação do aluno. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso criar um método público, no qual vai retornar uma string dizendo a situação do aluno, né? Então para isso, ele vai pegar a média, né? Então aqui, ó, se a média for igual a nula, né? Vamos supor, não foi calculado,
vai mostrar vai retornar uma mensagem dizendo aqui, ó, a média ainda não foi calculada, tá? Por quê? Se o cara simplesmente chamar aqui, ó, opa, deixa eu ver aqui, aqui no if, né? Não retornar um vaziozinho aqui só para não dar erro. Compilar. Eita. Deixa eu apagar esse cara aqui. Tá. Então vamos supor, se eu rodar esse... Salva, tá dando um errinho aqui, deu, sai. Se eu rodar esse cara aqui, por exemplo, ó, aluno.situação aluno, tá? E eu quero... Opa! Eu quero escrever esse cara na tela. Option pane message dialog. Aluno. Nesse momento aqui, ó, eu não tenho nenhuma nota digitada, nem a média calculada. Então, se eu rodar, ele vai cair lá naquele if, tá? Ó, e vai mostrar uma mensagem. Vamos esperar? A média ainda não foi calculada. Então, o que aconteceu? Né? Deixa eu cancelar aqui. Ao executar esse cara aqui, ele caiu, ele foi lá para o aluno, viu, não, a média ainda não existe, não tem cálculo. E jogou como nula e jogou a mensagem, a situação do aluno, a média ainda não foi calculada. Então não sabe dizer se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação, tá? Mas agora vamos fazer os nossos ifs encadeados, já vendo um pouco do conceito que, né, o livro nos trouxe na aula de hoje, já vamos fazer. Então assim, ó, se a média for menor menor que 6, vamos botar assim, menor que 6. Porque se o cara tirou 5.9, ele está reprovado, né? Então, se ele tirou média menor que 6, eu vou retornar, ó, reprovado. Beleza? Agora, vamos jogar um else if aqui, ó. Se não, se a média for maior ou igual a 6, desculpa, né? Aqui é 5, né? 5 para ser reprovado que eu falei inicialmente, tá? Então, menor que 5. Se a média for maior ou igual que 5 e, né, o nosso exinho comercial aqui, ó, média menor ou igual que 7, tá? Menor que 7, ele é um aluno que está em recuperação. Recuperação. Eita. Tá? E aqui ainda eu faço um else if para ter certeza do que ocorre, tá? Eu vou jogar se a média, na verdade 7 ele já está aprovado, né? Então eu vou botar que ele tem que ser maior ou igual a 5 e menor que 7 para estar em recuperação, não tem o igual aqui. Porque vejam, 6.9 ele está em recuperação, 7 ele está passado, né? Então fiz um ajustezinho aqui em cima. E se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado, né? Poderia botar aqui, né? E vai que dá um erro de cálculo na média, né? E menor que 10, né? Aí vou jogar aqui só para garantia, mas não é para dar uma média maior que 10, mas até que a digitação das notas estão livres, então pode chegar maior que 10, né? Então tá aprovado, tá? Então eu poderia jogar um outro else aqui falando, tipo, situação desconhecida, tá? Então vejam, aqui é muito parecido, daí esse return eu não preciso, porque ele vai cair em alguma das situações. Então isso aqui é muito parecido com aquela atividade salva-vida, né? Se tiver determinado metragem quadrada, eu não lembro muito bem, vai para uma quantidade, enfim,
Eu acho que com esse if, mais ou menos, vocês até conseguem resolver aquela questão. É um else if, mais ou menos assim, que eu quero que vocês façam, que conseguem resolver aquela situação, tá? Mas o que esse método basicamente está fazendo? Situação aluno, né? Média igual a nulo. Então, se a média não tiver calculada ainda, a média ainda não foi calculada. Eu ainda poderia fazer uma outra sacada aqui, tá? Mas vamos executar esse, depois a gente vai melhorando. A gente tem mais aí uns 10 minutinhos para ir melhorando esse código. Vamos jogando orientação objeto, vamos jogando, mudando a complexidade dele, tá? Beleza, então agora o que eu quero aqui? A situação do aluno eu vou mostrar depois do cálculo da média. Opa, deu um tiltzinho aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Copiar e colar aqui para baixo. Então ele vai mostrar a situação do aluno na linha 24 e a situação do aluno na linha 39. Vamos executar esse cara aqui para ver se funciona, tá? Vocês que estão vendo essa aula gravada, façam esse código funcionar, pausa, vê tudo que eu fiz, né? E vão fazendo. Ó, a média ainda não foi calculada. Então eu vou digitar a nota, botar uma nota 8 aqui, depois botar uma nota 6, depois botar uma nota 10 aqui. Vamos aprovar esse cara. Ó, média calculada 8, aprovado. Já trouxe a situação ali. Então, aqui ó, eu fiz, um método, né, do negócio referente ao aluno que está lá dentro do objeto. E ao chamar ele executa a função. Tá, professor, mas então eu poderia fazer um jeito diferente. Eu poderia, por exemplo, em vez de eu chamar um JOptionPane aqui na classe principal, eu não poderia jogar o JOptionPane lá dentro do meu objeto? Aqui, ó, em vez de retornar uma string, eu poderia botar... Aqui tem um porém. Poderia. Tá? Poderia jogar um JOptionPane e já mostrar a mensagem aqui. É a melhor forma? Não é a melhor forma. Por quê? Pensa o seguinte, hoje, esse programa que a gente está desenvolvendo aqui é um programa para desktop. Então, o componente JOptionPane, ele é um componente referente à interface do usuário, né? Então, vamos supor se eu agora for desenvolver esse sistema para web ou para mobile, o JOptionPane deixa de existir, ele não vai mais existir. Então, faz sentido eu chamar ele dentro de aluno? Não faz sentido. Faz sentido mais eu retornar uma string e a string sim eu chamar na minha classe principal. Porque o que acontece? Aqui, ó, querendo ou não, apesar de a gente estar jogando a regra de negócio do objeto, eu estou separando a interface da minha regra de negócio. E quando a gente desenvolve um programa em Java, é muito importante que vocês tenham essa consciência de nunca botar a regra de negócio misturado com interface gráfica. Porque caso vocês queiram reaproveitar a classe aluno para uma outra interface, o JOptionPane não vai existir. Então, por isso que eu fiz a leitura das notas tudo aqui na classe principal, entendeu? E por quê? Porque se o aluno for utilizado por uma aplicação web ou mobile, não vai ter o JOptionPane para ser leitura. Eu vou ter que fazer a modificação desse componente para a interface que eu estiver trabalhando. Então, sempre quando a gente faz leitura, quando faz escrita, a gente busca nunca usar dentro do objeto. A gente sempre usa fora da chamada, a gente chama aqui do programa principal. Por quê? A gente não pode integrar telas, interface gráfica a regras de negócio, tá? Isso é uma dica aí de programação para tudo, tá? Não só para Java. A gente sempre ter a interface separada da regra de negócio, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas deixa eu melhorar um negócio aqui. Tá, a média eu também estou retornando a média, né? Eu calculo a média e seto o valor. Tá, deixa eu ver. Eu poderia aqui também, ó, para melhorar esse código, eu poderia fazer umas tratativas do tipo aqui, ó. No calcular média, se a nota é nula, eu não tenho como digitar, né?
Então o certo seria fazer o quê? Ó? Aqui no meu calcular média, eu verificar se o get nota 1 ele é diferente de nulo, tá? E aqui, ó, e o get nota 2 for diferente de nulo e o get nota 3 for diferente de nulo. Com isso aqui eu já faço uma pré-validação e eu evito determinados problemas que possam ocorrer no meu código, né? Por quê, tá? Por quê? Porque neste caso aqui, eu estou garantindo que todas as notas para o meu cálculo serão diferentes de nulo, terão um valor. E mais, eu poderia ainda definir que a nota não pudesse exceder 10, nem exceder... mas isso a gente pode jogar no set, tá? Então vamos manter assim, ó. Beleza, então aqui eu estou garantindo que todas as 3 notas estão digitadas, porque eu estou verificando se é diferente de nulo. Se não cair nesse else, ó, eu posso retornar o valor nulo, tá? Então, o que vai acontecer? Lá no calcular média, ele vai simplesmente média calculada null, né? Caso alguma das notas não estejam digitadas, tá? Isso ocorre por quê? Porque eu botei uma verificação aqui antes. E melhor, assim, eu posso definir também, ó, que a nota a ser digitada, ela deva ser entre 0 e 10, né? Não pode ser uma nota maior que 10. Então, onde é que eu posso estar trabalhando esta validação? Eu posso verificar, eu posso botar aqui no meu set nota, aqui já é uma regra do encapsulamento. Eu quero botar uma regra para definir um valor em nota. Então aqui no set nota eu posso verificar aqui, ó, nota 1, eu posso verificar, a nota 1, ela é diferente de nulo e a nota 1 é maior igual a 0 e nota 1 menor igual a 10, se for, eu deixo setar. Se não, eu não deixo setar. E eu posso botar uma mensagem. Aqui eu vou jogar um JOptionPane, tá? Só para mostrar esse erro aqui, ó. Mas qual seria o comportamento correto a ser escrito aqui? Eu jogar uma exceção, um erro de exceção, tá? Como a gente não viu o uso de exceção ainda, então nós não vamos botar exceção neste momento, tá? Então, mas eu poderia botar uma exceção aqui dizendo nota inválida. E daí ele estouraria o erro para cima e a interface responsável conseguiria ler este erro e jogaria na interface lá. Como a gente não viu exceção, eu vou jogar um JOptionPane falando que valor da nota 1 é inválido. Valor digitado foi, né? Só para desencargo aqui. Tá? Então nós temos esse cara aqui, ó. Dentro do próprio encapsulamento, a gente fez, ó, 2 métodos de negócio pro meu objeto. E além disso, eu estou mexendo no encapsulamento dele aqui, ó. Eu estou botando uma regra para poder definir uma nota. Então, se a nota for diferente de nulo, for 0 e for abaixo de 10, eu deixo cadastrar aquela nota, senão eu já dou um erro. O valor da nota 1 é inválido. Então, nesse momento aqui, quando eu rodar esse meu programa aqui, tá? Ó, a média ainda não foi calculada, a primeira linha. A nota 1, se eu botar o 15, ó, ele já vai misturar um erro aqui, ó. Valor da nota 1 é inválido, valor ditado foi 15. E ele não vai deixar setar, ó, ele vai passar já para a nota 3,
né? Desculpa, para a nota 2 vou botar o valor 3 aqui, depois a nota 3 eu vou botar 5, daí o que ó, média calculada nulo. Por que que deu nulo, tá? Por quê? Porque um dos valores aqui é nulo. No caso, a nota 1, ela não foi válida, então ela foi nulo e ela acabou não caindo nessa regra de negócio e retornou nulo. E daí, se a gente for continuar o nosso programa Java, né, a média ainda não foi calculada. Por que que não foi calculada? Porque foi inserido um número errado. Então vejam, a partir de uma atividade simples, que é calcular a média, a gente pode ir aumentando a complexidade dela, pode ir botando funcionalidades para deixar ele mais robusto, né? É como validar a nota digitada, calcular a média, falar a situação, a gente pode ir trabalhando. Então, tudo que método de regra de negócio, de objeto, a gente pode botar dentro do objeto, né? E se eu quiser botar alguma regra em cima do valor que é setado, eu posso sim jogar no set, tá? No set nota. Então, aqui, só para concluir, deixa eu jogar pro nota 2, opa, aqui é o get, né? Problema do Ctrl+C, Ctrl+V é que às vezes escapa uma variável, né? Muito cuidado, isso aqui, ó, eu copiei o nota 1, vou trocar para nota 2 aqui para não dar ruim depois, né? Senão começa a dar erro, tu não entende, fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, o valor da nota 2 é errado. Então agora ele está fazendo a validação ao setar todas as notas, tá? Então deixa eu jogar aqui no set nota 3 também, tá? Nota 3, nota 3, nota 3. Então aqui, ó, este programa aqui é um programa de calcular nota, a média do aluno, né? Onde ele já consegue validar se o valor é digitado de 0 a 10, se uma das notas se todas as notas forem digitadas correta, ele vai calcular a média, e se calcular a média, ele vai dizer a situação do aluno, se o aluno está aprovado, reprovado ou não. Então, é o seguinte, como este código, este vídeo é gravado, vocês podem pausar, né, e rever aí, até nas aulas ao vivo, né, depois se vocês forem rever, pausar nos códigos, vocês podem estar copiando, tá? Mas é interessante que vocês façam esse programa aí na máquina de vocês, tá, pessoal? Implementando já algumas regras de negócio, vimos aquele if encadeado ali para estar implementando, tá? E na aula de hoje seria isso. Até a próxima semana ao vivo, tá? Aí para a gente conseguir interagir ali no chat fica bem mais legal, né? Que já sai a dúvida, já vou respondendo. Então, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.